Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e na hora do almoço desse sábado vamos falar sobre Rony, que pode ser o primeiro jogador contratado pelo Santos para 2026. Vamos falar sobre isso a partir de agora, não sem antes de pedir o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, o seu compartilhamento, o hype. Tudo isso é de graça e não dói. É muito importante para que o nosso canal continue crescendo. Somos mais de 15.300 santistas, vamos em busca agora dos 20 mil e o céu é o limite. 30, 50, 70, 100 mil. Conto com a sua participação, tá bom? Provavelmente mais tarde eu volto com outro conteúdo, mas nesse primeiro momento eu quero trazer aqui para vocês informações sobre o Rony, porque nós tivemos alguns avanços nas últimas horas. Antes disso, eu queria dar alguns recados para vocês, tá bom? O primeiro deles é uma propaganda e um pedido de ajuda. Eu já deveria ter falado sobre isso antes, mas eu esqueci e eu sou ruim de propaganda. Eu vou botar aqui na tela para vocês e te fazer um pedido. Olha só, esta é a página do Instagram do nosso canal Filho de Peixe. Vocês estão vendo aí que é bastante embrionário, só tenho 5 posts, uma módica quantidade de 53 inscritos. Então eu quero te pedir, se você puder, claro, se você tiver conta no Instagram, para que você me siga por lá também. instagram.com/canal Filho de Peixe. Isso se você estiver por um navegador. Se você tiver o aplicativo do Instagram aqui no seu celular, basta digitar canal Filho de Peixe que você vai achar. Mas para facilitar a vida de todo mundo, eu vou deixar no link, vou deixar o link no comentário fixado, no primeiro comentário fixado, e também o link do nosso perfil na descrição do vídeo. Se você puder me seguir por lá, eu te agradeço. A partir de 2026 eu vou fazer mais conteúdos pelo Instagram, porque é importante estar em todas as plataformas possíveis para a gente pulverizar o nosso alcance. Tá bom? O segundo recado é uma prestação de contas. Vocês sabem que eu prezo pela transparência acima de tudo aqui neste canal. E olha só, recentemente, nós fizemos o sorteio de uma camisa exclusiva para os membros do canal, em comemoração aos 15 mil, e ela já está na casa do vencedor, do nosso amigo Pedro Vassimon, que foi contemplado. E você que é inscrito regular do nosso canal, que não é membro, vai concorrer a uma camisa. Pode ser a listrada, pode ser a branca, pode ser a azul que eu estou vestindo aqui. Isso está a definir. No começo da temporada de 2026, na nossa live pós-jogo da primeira partida do Santos no Paulistão contra o Novo Horizontino, eu vou fazer um sorteio de uma outra camisa, dessa vez para os inscritos que não são membros, tá bom? Feito esses recados, bora falar do Rony Rústico, que pode ser o primeiro jogador contratado pelo Santos. Antes de mais nada, é importante que a gente faça um parênteses aqui, uma explicação. Essa história de Rony no Santos, etc e tal, já está circulando há alguns dias. Mas desde o princípio, as informações têm sido bastante desencontradas e até divergentes. André, do que você está falando? Bom, vamos lá. Teve jornalista que publicou o seguinte: o Santos se acertou com o Rony, falta o aval do Galo. Teve jornalista que foi pelo caminho contrário. O Santos já se acertou com o Galo, falta o aval do Rony. Depois, passou-se a ter duas informações divergentes. O Santos quer o empréstimo. Não, o Santos quer a compra. O Santos vai emprestar o Rony. O que está pegando é a divisão de salário. Não, o Galo não topa empréstimo. Ou melhor, o Galo até topa o empréstimo, mas quer que o Santos pague mais. E aí, por fim, surgiu a hipótese de que o Santos compraria o Rony. Para ser justo, a primeira pessoa que eu vi falando de que o Santos contrataria o Rony, compraria o Rony, foi este rapaz aqui, ó. Eu vou botar aqui na tela para vocês esta publicação feita pelo jornalista Felipe Dias, que trabalha no Meu Peixão e também no site Versus, em que ele trouxe isso no dia 25 de dezembro, às 10h50 da manhã. O almoço de Natal estava saindo do forno e ele trouxe essa informação de que o Santos compraria o Rony por um valor entre 3 e 4 milhões de dólares. Aqui nós estamos falando em algo entre 15 e 20 milhões de reais. 5 anos de contrato, Jesus, Maria e José, com salário de 1 milhão por mês.
esta informação caiu como uma verdadeira bomba no universo santista. Por quê? Primeiro porque o Rony é um jogador que divide opiniões, mas eu acho que são raros os jogadores que são unânimes, todo jogador acaba dividindo opinião, mas o que causou desespero em boa parte dos santistas, e eu me incluo nessa, são os valores dessa operação, se elas forem verdadeiras. Porque nós estamos falando de algo em torno de 20 milhões de reais para comprar o Rony, 5 anos de contrato a 1 milhão por mês. Considerando que os jogadores recebem 13º, nós estamos falando de 13 milhões de reais por ano. Num contrato de 5 anos, nós estamos falando aí da bagatela de 65 milhões de reais. Somados aos 20 milhões que o Santos pagaria para o Galo, o Santos teria um custo de 85 milhões de reais com o Rony nos próximos 5 anos. Rony, que é um atleta que, como eu disse, divide opiniões e que já tem 30 anos de idade. Isso, se for feito pelo Santos, eu considero um absurdo do absurdo do absurdo. E aqui, gente, é importante abrir um parênteses, eu volto a falar do Rony já já. Quando eu disse, acho que foi há 2 ou 3 vídeos atrás, de que eu não traria o Rony por empréstimo, uma pessoa escreveu o seguinte nos comentários: o Santos não precisa de inimigos, basta acessar este canal. O torcedor do Santos, não sei se ele é torcedor do Santos, imagino que seja, estava me chamando de inimigo por eu dizer que a operação Rony não valia a pena, porque eu acho que é um jogador caro e que não acrescenta muita coisa ao Santos. E nós estávamos falando de empréstimo. Imagina nesse cenário de compra. E eu não me considero um inimigo do Santos. Eu só estou pensando no bem do Santos. Sabe por quê, gente? Parece que a direção do Santos não aprende. Olha só. O Santos deu 3 anos de contrato para o Tassiano, 800 mil reais por mês, e ele custou 32 milhões de reais. Então, vamos fazer outra conta aqui, gente? 800 mil vezes 13, nós estamos falando de 10 milhões e 400 mil reais por mês. 3 anos de contrato são 31 milhões e 200 mil. O Tassiano custou mais 32 milhões. Nós estamos falando que só o Tassiano custou 63 milhões de reais para o Santos. Eu poderia citar também o Tiquinho Soares, que custa 1,5 milhão de reais por mês. Então, 1,5 vezes 13 são 19 milhões e 500 mil reais por ano. O Tiquinho tem 3 anos de contrato, são 58 milhões de reais. Eu poderia também citar o Mike, que ganha 900 mil por mês. Vezes 13, nós estamos falando de 11 milhões e 700 mil. Por 3 anos de contrato, são 11 milhões e 700 vezes 3 anos de contrato. São mais 35 milhões gastos com o Mike. Então veja que o problema do Santos não é falta de dinheiro. O problema do Santos é aplicar esse dinheiro de forma equivocada. E eu não posso achar razoável que o Santos comprometa tantos milhões do seu caixa com jogadores que já estão em reta final de carreira. Comprometer toda essa grana com Tiquinho, Mike e Tassiano é um absurdo. É por isso que o Santos está ferrado. É por isso que o Santos não tem dinheiro para cair morto, que o Santos não consegue sanear suas contas. É por isso que o Santos estava devendo no FGTS, que o Santos não pagou 13º, atrasou, que o Santos não estava pagando direito de imagem para os jogadores, porque o Santos gasta mal o seu dinheiro. E quando surge a informação de que o Santos poderia comprar o Rony por esses valores, me desculpe, pode me chamar de inimigo do Santos, mas eu não posso abrir mão das minhas convicções. Eu poderia vir aqui e dizer agora que eu acho o Rony a reencarnação do Edu, ponta esquerda, né? Jonas Eduardo Américo, o maior ponta esquerda da história do Santos, para agradar alguns torcedores. Mas eu tenho que ser fiel às minhas convicções. E por mais que eu entenda que o Rony é um jogador vencedor, acho que é tricampeão brasileiro, tricampeão de Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma porrada de título, foi importante. Eu não acho que o Rony possa ser útil ao Santos. Quer dizer, útil ele pode ser, mas eu não consigo ver um upgrade, porque a gente está perdendo o Guilherme, que já está negociado com o Houston Dynamo dos Estados Unidos, e está trazendo o Rony. Então, eu não vejo um upgrade. E veja, gente,
a torcida do Santos não via a hora do Guilherme sair do Santos, porque dizia que o Guilherme era um jogador fraco tecnicamente, etc e tal. Alguém acha, como ponta, o Rony mais habilidoso do que o Guilherme? Eu não acho. Então, eu já era contra o empréstimo do Rony. Imagine agora num cenário de compra. E agora surgiu uma nova informação do Diário do Peixe. Uma reportagem que foi publicada hoje pelo Lucas Barros, tá? Foi publicada dia 27 de dezembro, também conhecido como hoje, às 10 horas da manhã. Eu tô gravando esse vídeo, ó, agora são 11h48. Já já o vídeo vai pro ar. O Galo recusou a proposta de empréstimo do Santos e o Santos vai comprar. Diferentemente do Felipe, que trouxe que o Santos pagaria entre 3 e 4 milhões, olha só, o Santos, segundo o Lucas Barros, oferta 2 milhões de euros de forma parcelada. Aí nós estamos falando de algo em torno de 10 milhões de reais. É metade dos 20 milhões, mas ainda assim o Santos está trocando os 2 milhões de dólares que vai receber pelo Guilherme por 2 milhões de euros para comprar o Rony. O Santos literalmente está recebendo a grana do Guilherme para comprar o Rony. Então, gente, basicamente é isso. Nós temos informações divergentes, mas agora diversos profissionais convergem para o seguinte caminho. O Santos quer comprar o Rony. Lucas Mussetti está falando em compra, Gabriela Brino está falando em compra, Lucas Barros está falando em compra e o Felipe Dias foi o primeiro a falar em compra. Os valores seguem em aberto. Temos aí 2 milhões de euros, noticiado pelo Diário do Peixe, temos algo em torno de 4 milhões de dólares noticiados pelo Felipe Dias do Meu Peixão. Não sabemos exatamente os valores, mas a minha premissa neste vídeo se mantém. Eu acho que o Santos poderia encontrar um negócio melhor. Eu acho que o Santos poderia encontrar um jogador melhor do que o Rony, tá? Mais barato e melhor. Ah, André, quem é? Não sei, não sou scout, não trabalho no departamento de futebol do Santos. Aqui me cabe analisar o jogador. Né? Eu não sou pago para encontrar jogador. Isso aí tem gente muito bem paga dentro do Santos. Então, gente, claro que se o Rony vier, eu vou torcer, porque eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu quero que o meu time tenha bons jogadores, que eles performem bem, que o Santos ganhe jogos e ganhe títulos. Né? Eu não torço para a minha opinião dar certo. Mas eu não consigo enxergar com bons olhos a contratação do Rony e eu respeito quem acha que é um bom movimento do Santos. Porque é assim que funciona. Você não precisa concordar comigo, né? A gente pode divergir e eu incentivo a divergência aqui no nosso canal, mas a priori eu não consigo achar razoável essa contratação do Rony. É um jogador que está sendo muito criticado no Atlético Mineiro, nos jogos recentes na Arena MRV foi vaiado, saiu do Palmeiras também contestado, ou seja, os finais de ciclo dele nos 2 últimos clubes não foram positivos. É um jogador que custa caro. No Atlético Mineiro ele ganha cerca de 1.700.000 reais por mês. Então será que ele vai abrir mão de 1 milhão de reais? Vai ganhar 700 pau? É um salário salgado. Será que ele vai abrir mão de 700 mil e vai ganhar 1 milhão? Vai ter um dos maiores salários do elenco. Então eu não concordo com essa contratação do Rony. Eu acho que o Santos está trocando 6 por meia dúzia e olhe lá, porque eu acho que quando a gente se desfaz de um jogador, como é o caso do Guilherme, a gente busca sempre evoluir, não é verdade? Vocês querem um exemplo? Quem jogou de primeiro volante muito tempo na temporada? O Pituca. Saiu o Pituca, veio o Arão. Não foi um upgrade? Eu considero que foi um upgrade. Por exemplo, a gente jogou muito tempo com o Escobar. Quando o Souza virou titular, eu considero que houve um upgrade. Não sei se você concorda comigo. E por aí vai. Quando a gente troca o Guilherme pelo Rony, nestes moldes de compra, com este salário e com este possível tempo de contrato, está havendo um upgrade? Neste momento, eu acho que a resposta é não. Mas eu quero saber o que você pensa disso.
Tá bom? É isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Não esqueça do seu like, de comentar, de compartilhar. Quero saber sua opinião. Hype o vídeo, considere tornar-se membro do nosso canal para ter benefícios exclusivos, como sorteios de camisas do Santos. Muito obrigado. A gente se vê mais tarde, provavelmente com um novo conteúdo, mas por enquanto é só. Um abraço, se cuide, fique com Deus, bom sábado e até mais.